Agora foi. Aí, claro, você começa falando com a gente. Vou só mutar meu microfone aqui, gente. Quando for minha parte, eu só vou voltar, Isso, abrir o pode botar aí que eu microfone começo. e depois eu volto para lá, tá? Vocês vão ver que vai mudar para cá e para lá, mas depois eu volto. Vamos lá. Então, boa noite, gente. Dando início aqui aos nossos trabalhos desse semestre. Hoje nós vamos falar sobre as disfunções e disponibilidade energética do atleta, que mais especificamente sobre a tríade da mulher atleta e sobre o REDS, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é esse conceito. Hoje eu e o Felipe vamos fazer a apresentação. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só interromper a gente aí ou mandar no chat que, se a gente for capaz, a gente vai responder. Pode passar, Felipe. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são os fatores que fazem parte do cotidiano de uma mulher atleta. O primeiro ponto muito importante para a gente analisar esses distúrbios metabólicos é a dieta restritiva que essa mulher vai ter que passar, o treino excessivo que ela vai se submeter, né, às vezes mais de uma vez ao dia. E somado esses dois fatores, a gente vai ter um baixo peso total e gordura corporal, que são, assim, esses três fatores que vão construir um atleta de alta performance ou uma atleta amadora que tenha muita dedicação, né? E esses três fatores, eles vão ser responsáveis por gerar um grande estresse fisiológico e psicológico na mulher. E aí, a partir desse ponto, que a gente vai começar a trabalhar os estudos. Pode passar, Felipe. Ué. Felipe? A mim passou aqui, não passou para vocês, não? Faltou um amigo lá atrás, volta. Não, tem que fazer a chave vermelha. Tá aí. Isso, isso. Aí, esse estresse físico e psicológico, ele vai gerar alterações diretas no metabolismo do estrógeno. E o estrógeno vai ser um hormônio que vai modular diversas funções metabólicas da mulher, e aí que vai começar o problema, que a gente vai discutir mais para frente. Pode passar, Felipe. Então, vai surgir a tríade da mulher atleta. Essa tríade foi uma síndrome que foi descrita na literatura em 1997, já era estudada há mais tempo, mas ela foi descrita em 97, e ela foi definida a princípio por três critérios que, quando acontecendo pelo menos dois deles, e ao mesmo tempo, dava como característica essa tríade. Primeira coisa, a desordem alimentar, seria um distúrbio alimentar qualquer. A disfunção menstrual, que seria alterações no ciclo menstrual, mais frequentemente a amenorreia, né, que seria o hábito de não menstruar, além da baixa densidade mineral óssea, que a gente considera como osteopenia, mas mais especificamente como osteoporose. Pode passar. Aí, em 2007, teve uma pequena alteração, uma atualização, na verdade, no qual a gente passou de desordem alimentar para o LEA, que o Felipe vai explicar para a gente depois, que seria basicamente uma disponibilidade energética baixa. Então, passou a ser não um distúrbio alimentar apenas, mas de modo mais amplo, um déficit um déficit energético e não só nutricional. Pode passar, Felipe. Isso. E aí, o conceito de tríade assim, mais atual que a gente tem hoje é esse, que está aqui na pirâmide. Deu uma travadinha, Felipe. Tá aparecendo para vocês direitinho aí? Então, para mim tá aparecendo. Eu não sei se é a sua ou se é a minha, sabe? Então, qualquer coisa o pessoal tem que avisar aí no chat ou falar com a gente, abrir o microfone. Alguém ajuda a gente aí, por favor. Tá, parece que tá. Mas assim, eu Aqui vou ler vai para vocês aqui, normal. acho que vai dar para entender. Então, a tríade seria a energia, a deficiência energética com a baixa densidade óssea, que está no laranja no cantinho, mais a disfunção menstrual, que está aqui de branco, que ficou um pouco para baixo para mim. Isso seria a tríade da mulher atleta. Pode passar, Felipe.
Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho, alguns conceitos que a gente vai usar durante toda a apresentação. Então, são legais a gente conhecer um pouquinho antes da Clara falar sobre o que a gente vai estudar hoje, que o primeiro conceito seria a disponibilidade energética. Qualquer problema vocês podem falar para a gente, eu não estou vendo lá, mas dá um feedback aí, pode ligar o microfone, qualquer dúvida também pode falar. E a gente vai falar sobre vários conceitos que agora também é parte de nutrição, educação física, medicina, então, várias coisas, psicologia. Então, às vezes a gente não tem tanto gabarito para falar. Eu e a Clara, nós somos novos de curso também, então, se o pessoal quiser também trocar uma ideia, o pessoal da nutrição que estiver aí, psicologia, medicina também, se quiser entrar e trocar uma ideia com a gente também, pode falar alguma coisa errada também, pode anunciar para a gente aí. Então, o primeiro conceito seria disponibilidade energética. E praticamente assim, é a quantidade de energia que resta para o organismo para a gente realizar nossas atividades fisiológicas, homeostáticas, então, atividades celulares, atividades do corpo mesmo, depois de ser descontado aquele gasto com exercício. Então, transformando um pouquinho mais em matemática, seria a disponibilidade de energia é a energia ingerida, então que a gente come, menos a energia que a gente gasta, e por essa massa magra, que mais pra frente a gente vai ver, que é um conceito que chama FFT, que é Free Fat Mass. Mass de massa, fat de gordura, free de livre. Então, é uma massa livre de gordura que, no Brazuca, a gente chama de massa magra. E a gente não tem valores exatos para falar, quando que é uma disponibilidade energética boa ou não, isso na literatura ainda é um pouco bagunçado. Vocês vão ver que tudo que em si que a gente vai falar tem pouco estudo, tem muito campo para atuar ainda, não tem nada muito definido. São estudos que ainda estão saindo e vocês vão ver que a maioria das coisas se pautam na mulher. E a gente está tentando trazer um pouquinho para o homem também, foi até um estudo que a Clara colocou para eu estudar também, que eu não conhecia sobre o tema, que vai falar um pouquinho sobre o homem, mas ele foca muito mais na mulher. Então, os valores de referência a gente não tem para homens, a gente só tem de mulheres e mesmo assim já não são tão específicos. Então, a gente considera mais ou menos de 30 a 40 quilocalorias por grama daquele que eu falei de FFM, que é Free Fat Mass, que é a massa magra, por dia para as mulheres. E aí, como eu falei para vocês, para os homens, a gente não tem estudos ainda conclusivos sobre valores de referência. Então, assim, para tentar trazer um pouquinho mais de concretude para a gente, trouxe um exemplo, uma bioimpedância, o pessoal da nutrição aí deve usar mais que a gente, educação física também, e basicamente ele mostra várias características corporais da gente. Então aqui tem, acho que vocês estão vendo meu marcador, né, no meu cursor, tem peso, tem porcentagem de gordura, massa de gordura, e tem o que a gente quer aqui, que é o FFM, Free Fat Mass, que está em 66,9. Então, para a gente fazer a conta da disponibilidade mínima, lembra que é de 30 a 40 que eu falei para vocês? Vamos a 30, que é a menor que a gente encontra, o limiar mais baixo. Então, seria 30 quilocalorias, que é o que a gente considera mais baixa, né? Vezes a massa magra, que é o FFM aqui, para arredondar, ficar um pouquinho mais fácil a conta, eu coloquei 67. Vezes a quantidade de dias, que é um dia só. Isso para mulher, mas a gente acaba usando um pouquinho também para homem, porque a gente não tem estudos conclusivos, como eu disse. E aí a gente tem que chegar a uma conclusão que são 2.010 quilocalorias por quilograma por dia para essa pessoa, nesse caso de 85 quilos, mas a gente considera a massa magra dela. Então, depois vocês brinquem aí com a de vocês, 30 vezes a sua massa magra, quem tiver ido na academia, que tem bioimpedância aí, pode fazer. Então, esse seria o cálculo, mais ou menos, a estimativa do mínimo que a gente teria que ter para suprir e para não ficar em déficit com a nossa capacidade energética. E aí que a gente entra no conceito de LEA, que é a Low Energy Availability, que é a baixa disponibilidade de energia, que a gente... que seria isso? É quando a gente tem uma disponibilidade de energia menor que aqueles 30 quilocalorias por quilograma de massa magra por dia. E quando a gente tem esse quadro de LEA, começam a acontecer mudanças fisiológicas, quando está abaixo de 30, no nosso corpo inteiro. E aí, que pode acontecer isso? Essa falha em atingir essa disponibilidade mínima de energia resulta em diversas coisas, como distúrbios são resultados de várias coisas, me perdoa. São resultados de diversas coisas, como distúrbios alimentares. Esse DE é de Disordered Eating, que são, no português, distúrbios alimentares. E aí pode ser compulsão, anorexia, bulimia. Então, estou mostrando alguns fatores que podem causar essa LEA, que é essa baixa disponibilidade de energia. Também a gente tem perda de peso intencional sem um distúrbio alimentar, que é quando só está mudando a alimentação, realmente vai buscar uma vida mais saudável. E também caem as taxas
de energia. E, por fim, uma perda de peso não intencional, mas dessa vez não por distúrbios alimentares, mas por um desconhecimento de aspectos nutricionais, alimentícios, que fazem que a pessoa tenha uma dieta restrita, mesmo sem saber. Então, e também nessas distúrbios alimentares, a gente pode, às vezes, colocar uma dieta low carb, que não é bem feita, então, que vai faltar energia para o seu corpo e que você não vai poder chegar nesses níveis mínimos de energia, porque geralmente a gente está falando aqui de pessoas que fazem exercício físico, atletas, então acabam tendo esse gasto a mais do que os processos fisiológicos normais. O pessoal da nutrição aí pode falar bem mais desse low carb, dessas coisas assim, do que eu. Continuando, então, esses distúrbios alimentares, eles geralmente vêm com esportes que têm ênfase em magreza e perfeccionismo do próprio atleta e também por pressão social, pressão do próprio atleta, dos treinadores, dos patrocinadores da própria família também. Estão sempre em busca de um físico melhor, de um corpo melhor, de até o seu último suspiro ali para conseguir novas metas dentro da sua categoria, do seu esporte, enfim. E aí, às vezes, isso que faz com que o atleta tenha esses distúrbios para poder atingir esses parâmetros. E isso também pode gerar consequências psicológicas, então, mais para frente a gente vai falar de uma abordagem multidisciplinar, que a LASE tanto prega, então a gente tem que fazer uma visão multi da problemática aqui. E aí, uma exceção, como eu falei lá no slide anterior para vocês, são pessoas que têm a intenção de emagrecer, mas sem distúrbios alimentares, que são pessoas que estão acima do peso, mas elas estão buscando um déficit calórico, então, eles vão retirar essa energia de outros lugares, assim, vamos dizer, por exemplo, gordura também, e para manter essa homeostase, esses valores mínimos de energia. Qualquer momento, se alguém da nutrição quiser entrar, falar um pouquinho para a gente, pode falar aí também. E essa falta de energia no nosso organismo faz com que tenham ajustes fisiológicos, então, e traz consequências metabólicas para a gente. Então, como a gente está com menos energia do que a gente deveria, isso também vai afetar várias coisas dentro do nosso organismo, como, por exemplo, na manutenção celular, na disponibilidade de energia para a própria célula trabalhar, na termorregulação, na locomoção, na reprodução, remodulação óssea e nas mudanças hormonais em geral. Então, aqui, várias dessas que eu citei já trazem para a gente em relacionado ao hormônio. Então, a remodulação óssea trabalha com hormônio, reprodução também, mas, assim, a gente vai ver que são muitos hormônios e muitos eixos que vão mudar no nosso corpo, que podem mudar, então eu coloquei hormônios em geral também. E passar de novo a palavra para a Clara. Se a Clara estiver aí, ou se eu estou sozinho, eu não sei. Alguém quer falar comigo? A Clara deve ter caído, Felipe. Não, deu uma travada aqui, voltou agora. Não, fechou. Bom, achei que era Pode eu. Pode botar lá. Então, continuando aqui, depois das definições que o Felipe deu, falando sobre a epidemiologia da tríade da mulher atleta. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando pensa são mulheres atletas de alta performance, né? Então, a gente considera a umidade atlética de 14 a 30 anos, aproximadamente, né? Que é a idade competitiva de um atleta. Então, são os que vão ter as mulheres que vão ser mais afetadas por essa tríade. Mas não necessariamente atletas, como eu já comentei, só pessoas que praticam o esporte de domingo a domingo já estão propensas a cair aí na síndrome da mulher atleta. Além disso, são pessoas que praticam esportes assim, que exigem um peso muito baixo. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos de maratonistas. Geralmente, a maratonista, na época de competição dela, ela tá ali com 50 quilos, 48, entre 48 e 52 quilos, que é um peso muito baixo, com um percentual de gordura também bastante baixo, considerando geralmente a estatura dessas mulheres. Geralmente são mulheres altas, né? Por outra questão do esporte. Então, é mais ou menos essa epidemiologia, mas pode acontecer com qualquer pessoa que tenha esses fatores por falta de acompanhamento do médico, por essas questões que o Felipe já falou. Pode passar, Felipe. Então, falando assim, a grosso modo, o primeiro ponto da tríade da mulher atleta seria a deficiência energética, né? Então, assim, falando na linguagem popular,
seria o que você come menos o que você gasta, independente da atividade, com exercício, com respiração, fazendo qualquer coisa, estudando, pensando. Isso tudo tem que ser maior que zero para você ter um saldo energético. Quando é menor que zero, você está em deficiência energética. E dependendo do nível dessa deficiência, você pode começar a comprometer suas vias metabólicas, que são justamente o foco do que a gente está trabalhando aqui hoje. Pode passar, Felipe. A disfunção menstrual, que é um outro ponto, é chamada de, vocês podem ver aí embaixo, de amenorreia funcional hipotalâmica, porque a origem dessa amenorreia, né, de não menstruar, vem do hipotálamo. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. É uma amenorreia primária que a gente chama, porque ela funciona justamente na origem das coordenações hormonais, vamos dizer assim, né, lá na glândula. Então, tudo vai começar no metabolismo do estrógeno alterado, que vai fazer a disfunção do ciclo menstrual. Então, aqui ao lado tem a imagem, o seu ciclo que teria 5 dias de menstruação, 28 dias, período fértil, a fase lútea, tudo mais, isso não vai existir mais. Ou não vai existir de jeito nenhum, simplesmente não vai ter ovulação, não vai ter menstruação, ou vai estar completamente desregulado e em várias questões fisiológicas do seu corpo. Essa baixa disponibilidade energética, ela acontece porque o corpo passa a economizar energia, né? Ele percebe que não vai ter energia para as funções vitais, então ele começa a tirar de funções que, teoricamente, são não vitais. Então, você não precisa menstruar para sobreviver. Você não precisa ter cabelo para sobreviver. Então, vai ser aí que o corpo vai começar a tirar o gasto energético. Então, vai vir a menorreia, vai ter queda de cabelo, a pele vai ficar ruim, as unhas vão ficar quebradiças, dentre outras questões assim mais estéticas, geralmente, que não são tão vitais para a nossa vida, né? Então, a desregulação da menstruação vai ser um dos primeiros sinais da baixa disponibilidade energética. E eu até coloquei aqui para lembrar de contar que é um diagnóstico diferencial importante. Então, se chegar um paciente, tanto para o endócrino, para qualquer especialidade médica, ou até mesmo para o nutricionista, e ele tiver com uma desregulação do ciclo menstrual, se não tiver um outro motivo aparente, uma outra explicação orgânica, fisiológica, a gente tem que pensar em tríade da mulher atleta, porque é uma patologia que é muito subnotificada. Por muito tempo, os treinadores, os atletas de alto nível, achavam que não menstruar era estar no pico da sua performance. Isso foi muito problemático por muito tempo, porque a atleta que estava sem menstruar, ela achava que ela estava pronta para competir. E aí foi se estudando e vendo que não é bem assim. Então, até hoje existe um pouco esse estigma de que não menstruar é normal, é legal, mas não, isso precisa ser investigado toda vez que chegar uma situação dessa em qualquer ambiente da saúde, assim, chegar pra gente. Pode passar, Felipe. E aí, o que eu falei agora, né, para muitas mulheres é normal o quadro de amenorreia. Geralmente atletas, né, a mulher que não é atleta, se ela não menstrua, a primeira coisa que ela vai pensar é que tá grávida, vai fazer o exame, vai ver que não é esse o caso, e aí se descobre a tríade da mulher atleta e mulheres não atletas, né? Mas geralmente a mulher atleta vai achar normal. E aí, é isso que eu comentei com vocês também. Geralmente, nos 6 meses que envolve a competição, 3 meses antes, né, os 3 meses finais de treinamento, a semana da competição e os 3 meses depois da competição, vai ser o pico de performance da mulher. Ela vai estar muito bem treinada, vai estar batendo os recordes. É um período muito importante para a atleta mesmo. E aí vai ser nesse período que ela não vai menstruar de jeito nenhum. Vai ser assim, a menorreia completa. Mas existe uma polêmica sobre isso, assim. Tem muito médico, muito treinador, assim, equipe multidisciplinar mesmo, que tipo assim, discorda entre si, porque para algumas atletas, elas aceitam as consequências disso e acham que os benefícios são maiores que os malefícios. E tudo bem, né? A liberdade individual de cada um, a gente é o nosso protagonista da nossa própria saúde, né? Então, a atleta que vai saber, vai dar a palavra final. E o médico vai tentar, o médico, educador físico, nutricionista, vai tentar regular ali um pouco para que durante esses 6 meses de amenorreia seja o menos prejudicial possível. Mas é um quadro muito normal para pessoas em competição aí. E outra coisa que acontece, a atleta de alto nível, ela vai começar
a praticar o esporte ali com 6 anos de idade, 7 anos de idade. Principalmente ginastas, nadadoras, esse tipo de esporte, assim, que tem muito gasto energético. Então, elas vão ter a primeira menstruação, né, que seria a menarca, com 17, 18 anos, por esse mesmo motivo, né, da baixa disponibilidade energética. Ela vai ovular e vai acontecer esse mecanismo. E, inevitavelmente, se você não ovula, você se torna infértil, né, por aquele período, mas é reversível. Pode passar, Felipe. E o terceiro ponto da tríade seria a baixa densidade mineral óssea. Em muitos artigos já é apresentado como osteoporose, mas em algumas outras descrições da literatura vem como osteopenia, que seria um princípio de osteoporose. Mas o estrógeno, ele inibe a reposição óssea, né, quando ele está em altas doses. Então, ele vai causar quadros de osteopenia, né? É o mesmo que acontece na menopausa, né? A mulher, depois da menopausa, ela tem quedas hormonais muito grandes, que vão fazer com que ela possa desenvolver a osteoporose, justamente por causa do estrógeno. Então, vai acontecer uma espécie de menopausa precoce, né? Então, é muito comum aí ter ex-atletas de 35, 40 anos com quadro grave de osteoporose, muito grave mesmo, e geralmente a osteoporose não tem muita reversão, né? Você tem como fazer redução de danos, mas assim, vamos dizer, o osso nunca mais vai ser o mesmo, né? A grosso modo, assim. Então, é o terceiro ponto muito importante da tríade. Pode passar. E aí, a gente entra no REDS, que é talvez o conceito principal da nossa aula de hoje. Com o tempo, com os estudos da tríade, foi se observando que essas alterações hormonais, elas não se limitavam a apenas essas 3 questões que eu já expliquei para vocês. Então, houve um aperfeiçoamento e uma ampliação da tríade da mulher atleta. Foi, na verdade, uma resolução que buscava abranger muitos outros aspectos que eram deixados de lado e às vezes até tidos como normais, né? E foi se vendo que esses aspectos também eram muito importantes para a saúde da mulher e até mesmo do homem. A partir desse momento, os homens também começaram a ser alvo de estudo, como o Felipe falou no começo para a gente, de alterações metabólicas que podiam acontecer devido a essa deficiência energética, né? Então, foi uma proposta que veio do Comitê Olímpico Internacional, que ficou observando que a saúde dos atletas estava muito defasada, naquele intuito de vencer, de ficar competitivo a qualquer custo. A saúde física e mental dos atletas estava muito ruim. Então, o COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, resolveu fazer essa resolução para orientar um pouco a equipe multiprofissional, né, a equipe que vai ali dar o suporte ao atleta, para que houvesse a melhor redução de danos possível, para que a competição fosse feita da forma mais, sim, saudável possível, né? Então, observou-se que a deficiência energética, ela atingia outras vias, né? Não só o ciclo menstrual e o metabolismo do cálcio. Observou-se também que não se restringia a atletas, mas qualquer pessoa que praticasse exercícios físicos de forma desequilibrada. Então, pode ser uma pessoa que tem 0 porte atlético, assim, ela nem tem uma gordura corporal tão baixa, ela tem ali seus 20% de gordura, 22%, mas ela não se alimenta bem, faz aqueles low carb malucos sem a prescrição do nutricionista, sem acompanhamento médico, né, sem o educador físico junto, e ela pode cair no REDS, né, cair nesses distúrbios energéticos. E também percebeu-se que homens também tinham impactos importantes, principalmente o metabolismo aí da testosterona, depois o Felipe vai comentar um pouquinho. Então, a gente teve que ampliar um pouco esse conceito, mas não negar a tríade está correta, mas não é só isso, tem um pouco mais. Pode passar. Então, o que seria o REDS como por definição? Então, o REDS é definido como função fisiológica prejudicada, incluindo, mas não se limitando,
A. Taxa metabólica, função menstrual, saúde óssea, imunidade, síntese proteica, saúde cardiovascular, causada por deficiência relativa de energia. Né? Então, a gente pega ali três pontos e vamos aí para quase 9, né? Pontos que vão ser influenciados por esse déficit energético. Pode passar. Então, assim, vou falar aqui por cima, porque se a gente for falar toda a via metabólica, né, todo o sistema endócrino, não vai ser produtivo, mas eu vou tentar resumir as partes importantes aqui. Tudo vai começar no hipotálamo, que vai ser responsável por produzir hormônios que vão estimular a hipófise a produzir outros hormônios também, e aí a ovulação, né, os hormônios gonadotróficos. E aí eles vão estimular o hipotálamo e a adrenal, que também vão ter sua atividade aumentada pelo exercício, né? O exercício vai modular todas essas vias metabólicas, vai mandar feedbacks positivos e negativos, né? O excesso de exercício, assim como a falta dele, né? O sedentarismo ou a atividade exagerada vai mandar feedbacks. Então, o hipotálamo vai estimular esse eixo hipofisário adrenal, e esse eixo em específico, ele vai inibir as gonadotrofinas, né? Que seriam os produtores de LH, FSH, e aí a gente vai suprimir a ovulação, ou alterar ela gravemente, né? Então, vai começar o problema aí. Pode passar, Felipe. E aí, só para mostrar para vocês, assim, pra vocês terem a dimensão do quanto que o REDS vai agregar para a tríade, a gente percebe aqui à direita que a tríade, ela vai estar restrita a função no ciclo menstrual e função na saúde dos ossos, né? E isso seria o REDS, seria a tríade, né? Com o REDS, a gente vai ter distúrbios imunológicos, gastrointestinais, vai ter alterações importantes em leptina e grelina, que mais para frente eu vou explicar que são hormônios muito importantes aí para saciedade, para fome. Saúde cardiovascular, não é um mecanismo muito elucidado ainda, mas existe uma suspeita muito, muito grande de que a disponibilidade energética afete pesado aí o sistema cardiovascular. Saúde psicológica, né, inevitavelmente, já se tinha essa suspeita, né, na tríade, mas não havia tanta atenção na saúde psicológica nessa época, então a saúde mental começa a ficar mais importante para o atleta a partir ali de 2010, 2007, que é quando começa a ter as primeiras alterações das resoluções. O desenvolvimento de crescimento, né, de modo geral mesmo, como é que você vai ter multiplicação celular, mitose sem energia, hematológica, né, mesmo princípio, e metabólicos e endócrinos de modo geral, como eu vou contar para vocês. Pode passar, Felipe. Então, tentando resumir aqui essas alterações, eu vou tentar falar aqui mais ou menos o que acontece. Pois bem, a baixa disponibilidade de energia, a gente vai partir desse ponto, vai informar para o hipotálamo o seguinte: olha, a gente não tem energia para coordenar todas as funções vitais do corpo, todas as funções que a gente precisa, então a gente vai ter que entrar num mecanismo como se fosse um modo de segurança para conservar, preservar o máximo de energia que a gente puder para as nossas funções vitais. Então, ele vai mandar um feedback ali, um sinalizador molecular para a hipófise, e a hipófise ali com o hormônio produtor de gonadotrofina, né, estimulador, vai fazer com que haja uma inibição do FSH e do LH, né, e isso vai fazer com que também haja a queda de produção hormonal nos testículos e nos ovários. Então, testosterona vai cair, o estradiol vai cair. Existe um estudo aí que fala que o estradiol, ele é um fator de proteção importante para a saúde cardiovascular. Então, tá aí o primeiro mecanismo, né, que seria a justificativa para a saúde cardiovascular ser afetada por essa falta de disponibilidade energética. E, além disso, o que eu já expliquei da tríade, né, a queda da função reprodutiva, do ciclo menstrual, além da reabsorção óssea, né? A queda do estradiol vai fazer com que os ossos não consigam mais reabsorver o cálcio que já era absorvido antes. Então, vai ser das causas aí da osteoporose. Indo agora por outra via aqui, o hipotálamo também é uma glândula coordenadora importante para o TSH, né? Que seria os hormônios tireoidianos. E o TSH, como vai estar embaixo, vai fazer com que haja uma queda de T3 e T4 também. E é importante lembrar que, além do T3 e T4, tem a paratireoide ali também, que é diretamente afetada também. E não sei se vocês lembram, mas paratormônio está aí ligado direto ao metabolismo do cálcio.
E isso aí também vai ser muito importante para que corrobore com essa osteoporose que já existe por outros motivos. Então, além da osteoporose, a gente vai ter uma queda do metabolismo basal, né? A tireoide faz aí diversas funções do nosso corpo. E aí vão cair a densidade óssea, a saúde dos ossos, vai ser tudo bastante deteriorado. Indo agora para outra via, que seria o tecido adiposo, essa baixa energia vai fazer com que a leptina caia. A leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo que vai conferir ao sujeito a saciedade. Então pensa comigo, se a pessoa está com baixa energética, o que o corpo tem que fazer? Fazer ela comer mais? Então ela nunca vai estar saciada, né? Para que ela possa ingerir mais calorias. Então a leptina vai cair. A leptina caindo, aí é um problemão. Vai cair IGF-1, que é um fator sintetizante de proteína, então o seu corpo vai parar de fazer alguns tipos de proteína. Vai cair a insulina, então a sua glicose plasmática vai ficar muito baixa. E isso tudo simultaneamente. Enquanto a leptina cai e você nunca vai estar saciado, do outro lado, lá no estômago, a grelina sobe. A grelina vai ser o hormônio que vai te fazer ficar com fome. Então, além de você nunca ficar saciado, você vai estar sempre com fome. Então, é um descontrole completo, e esses fatores todos vão fazer ainda com que você fique com a saúde mental muito alterada, além do estresse fisiológico. E a gente pega aqui na adrenal o ACTH e cortisol. Nível de cortisol altíssimo no corpo, estresse de todas as formas possíveis, e isso tudo vai chegar no final ali, que acaba sendo um tiro no pé do atleta, que é a queda da performance, né? Um atleta aí que está estressado, que está lesionado, vai começar a ter lesão muscular muito fácil, porque não tem síntese de proteína adequada, não tem energia, não tem glicogênio muscular. Além disso, ele vai estar sempre com fome, ele não vai poder comer, vai estar estressado. Então, é aí que começa, assim, que termina, na verdade, né, o problema, e aí o atleta tem que parar. É pior, né? Então, não tem esse controle, esse acompanhamento adequado, assim, às vezes nessa ânsia de ganhar, e aí chega um ponto que é hora de parar, o atleta vai chegar no limite máximo, ou uma pessoa comum que só quer estar nos padrões de beleza, e estar em forma, e acaba acabando com a saúde mental, em busca da saúde física aí, né? Acho que acabou a minha parte, Felipe. Passa mais um aí, não lembro. É isso mesmo, agora sou eu. Vai lá. Vamos lá. Então, gente, fala um pouquinho para vocês sobre a prevalência dos distúrbios de baixa disponibilidade de energia, dos distúrbios alimentares e também do REDS. Como eu falei, como a gente vem falando o tempo todo para vocês, tem pouca coisa que a gente sabe sobre esse assunto ainda. Hoje é um campo muito aberto, estão trazendo muitas coisas novas e acaba sendo um pouco negligenciado na literatura, então a gente não tem tantos dados concretos para vocês, estão surgindo cada vez novos, né? Mas a gente tem, então, muito pouca coisa sobre isso. Mas o que a gente tem é que, geralmente, todos esses distúrbios que acontecem, eles são pautados majoritariamente em esportes individuais, porque a pessoa talvez querer se autoprovar, né? Em esportes com restrição de peso, em esportes que tenham apresentações, esportes de resistência, então treino intenso, eleva esse treino e aí junta tudo isso, e esportes meio conjurados, porque junta muito com aquela questão da apresentação. Então, vai ter uma análise subjetiva sobre você, então você tem que estar sempre no seu melhor, não só para você, mas para os outros. Então, acaba trazendo essas consequências psicológicas, distúrbios corporais, enfim. E alguns exemplos que eu trouxe para vocês, igual a Clara já falou antes também, vou repetir alguns. Dança, a gente vai sempre perceber que acaba sendo o mesmo padrão corporal de todos esses esportes, então a gente consegue identificar um padrão de treino intenso e padrão corporal também. Ciclismo, patinação artística, corrida, balé e ginástica artística, enfim. Então, assim, se você parar para observar todos esses exemplos que eu dei, a gente percebe um padrão corporal muito parecido em todos eles e também um padrão de treino. Então, todos esses são treinos muito intensos que levam a gente para todos esses distúrbios, tanto alimentares como de baixa disponibilidade, porque é uma cadeia, né? Então, baixa
distúrbios alimentares levam a uma baixa disponibilidade de energia, que leva a REDS, que a gente vem falando o tempo todo para vocês. E, mais uma vez, ressaltando para vocês, os estudos apontam que não são problemas isolados em atletas de elite. Então, atletas que buscam uma performance alta, mesmo não sendo atletas de elite, também apresentam esses problemas com frequência. Falando um pouquinho, que eu falei para vocês, a gente tem poucos estudos sobre os homens, a gente tem poucos estudos sobre tudo. Sobre os homens, então, menos ainda. Mas a gente sabe que, hoje em dia, eles mostram consequências muito semelhantes às do sexo feminino. E, para isso, a gente tem que lembrar daquela tabelinha que a Clara estava falando para vocês, dos eixos hormonais. Então, a gente tem hormônios que vão estar reduzidos e hormônios que vão estar aumentados. Isso vai estar fresquinho na memória de vocês, que a Clara acabou de fazer todo o meu trabalho e explicou toda a relação, né? Então, a gente vai ter redução nos homens de testosterona, que a gente pode ver aqui, que também vai estar baixo, isso vai impactar na taxa de remodelação óssea também, e vai impactar. O hormônio acaba que impacta um no outro e vai tudo no geral e ferra tudo, né? Uma cascata de coisas. Também no LH, aqui, consequência direta, né? E na BAT, que é a Brown Adipose Tissue, que é nada mais que a tecido adiposo marrom, que ele diferencia-se do tecido adiposo branco. O branco ele é mais para impactos, choques mecânicos, protege a gente, que é aquela gordurinha que a gente quer tirar, que está ali para choque mecânico, uma proteção mecânica para o corpo. O tecido adiposo marrom, ele está mais ligado à termogênese. Então, é uma gordura, a branca, ela tem placas maiores, e impactam de uma maneira mais negativa a célula, então é pior para o nosso corpo, teoricamente. E o tecido adiposo marrom, ele teoricamente seria bom, porque ele trabalha com termogênese. Então ele vai queimar essa gordura que absorveu para poder dar resultado para o corpo. E leptina também, que a Clara estava explicando, é o hormônio da saciedade, então você vai ter menos saciedade, ou seja, você vai ter mais fome. Que a leptina com a grelina, a gente tem inclusive um post lá no Instagram da LASE que fala sobre isso. E, então, eles se autocomunicam por vários estímulos, vários sinais entre eles, vários sítios de ação. Então, geralmente a leptina e a grelina formam uma gangorra. Então, a leptina está muito baixa, a grelina vai estar alta. Então, aqui a gente está falando também da redução da insulina, mas a gente vai falar que aqui, ó, a grelina, ela também vai estar alta. Então, vai ter mais fome, com menos saciedade, e o atleta se restringindo. Então, isso vai impactar diretamente na crise toda que está tendo no corpo da pessoa, né? A insulina também, mais uma vez, a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente do impacto dela na modulação óssea também. E vai ter altos níveis de cortisol pelo estresse todo causado no corpo. O cortisol mostra para a gente um pouquinho dessa coisa de estresse. A grelina já falei. E a prolactina, ela impacta também diretamente a produção de testosterona. Níveis altos de prolactina, eles impactam, acho que não tem nessa foto, mas acreditem, níveis altos de prolactina, eles vão influenciar diretamente na testosterona, então vai abaixar a testosterona. Então isso também já ferra o metabolismo inteiro, porque é toda uma sequência que eu estava falando, e um impacta o outro e é uma cascata de coisas. E aí isso gera uma supressão das REDs em homens, e mulheres também, porque a gente pega muito de lá, como eu falei, né? E a gente também estava vendo no estudo que a gente estava lendo, no artigo, que eles pegaram militares e foram analisar os militares, que geralmente a gente tem essa percepção de ter um treino intenso, percepção não, né? A realidade de ter um treino muito intenso. Então, a gente, no estudo, foi observado níveis reduzidos de testosterona nesses militares devido a treinos intensos. Que homens que estavam com um treino mais intenso, geralmente os cadetes, né, que acabaram de entrar, eles estavam com um treino mais intenso, porque os superiores vão lá e chicoteiam, né? Então, eles estavam com menores níveis de testosterona comparados àqueles que tinham um treino um pouco mais leve. E a gente, apesar da gente saber que os treinos intensivos, eles impactam negativamente a testosterona, né, toda essa biodisponibilidade de hormônios, a gente não tem os mecanismos claros de como isso acontece. Aí a gente vai falar também um pouco do impacto dessa baixa disponibilidade de energia nos ossos. E para isso a gente tem que começar, não sei aqui quem estudou, quem não estudou na faculdade, mas lembrando de osteoblastos e osteoclastos. Os osteoblastos são célulazinhas do organismo,
E elas são coisas antagônicas, são células antagônicas. Então, o osteoblasto, ele serve mais para construção de osso, né, no geral, de mineralização óssea, e o osteoclasto de remodelação e destruição óssea. Então, a gente tem que botar isso na mente, decorar que o osteoclasto, ele tira osso, e o osteoblasto põe osso. Basicamente isso, falando em termos mais populares, assim, né? E aí a gente sabe que a densidade do osso, ela é adaptada pelo impacto que ele tem. Então, por exemplo, pessoas que fazem academia, fazem muito exercício, acabam tendo ossos mais rígidos, ossos mais fortes, mais mineralizados do que quem não faz. Porém, a gente tem que tomar cuidado que o excesso, que a gente está vendo, o excesso de treino, de estímulo, ele é prejudicial. Então, o excesso que a gente tem de estímulo nos ossos, ele acaba dando aquelas alterações hormonais, isso é prejudicial para o osso. Em vez de ajudar, ele vai impactar negativamente, trazendo quadros como que a Clara falou, de osteoporose, osteopenia. E nas mulheres, o estrógeno é o principal estimulador da formação e remodelação óssea, ou seja, do osteoblasto. Porque, por exemplo, quando a gente tem uma fratura óssea, vai quebrar, o cirurgião ou o ortopedista vai juntar o seu osso, com cirurgia ou não, e aí vai começar a criar osso em volta. Isso é o osteoblasto, vai estar remodelando o seu osso. E o osteoclasto depois vai lá e tira o osso em excesso. Então, um constrói, outro destrói. E aí, o estrógeno ele é o principal que estimula a formação. E ele inibe a remodelação, ou seja, o osteoclasto de tirar. Então, como a gente tem um distúrbio no estrógeno, no estrogênio corporal, isso aí é impactado e traz esses quadros de osteopenia e osteoporose, que nem eu falei, tudo uma sequência uma da outra. E a Clara também falou já antes, mas só para lembrar, a insulina, ela regula também a formação óssea, porque tem sítios de ligação, tem um espacinho onde a insulina chega no osteoblasto, que é aquele que forma osso, e eles têm receptor de insulina. Então, a insulina favorece a formação de osso. Então, ele estimula a osteoblastogênese. Sem insulina ou baixos níveis de insulina, impacta negativamente. E a leptina também, como a gente viu naquela cascata, que a leptina influencia na insulina, então a leptina ela também atua diretamente nos osteoblastos e nos condrócitos, que a gente vai esquecer por enquanto, mas são formadores de cartilagem também, os condroblastos, né? Os condrócitos são as células da cartilagem. Então, ela atua diretamente nos osteoblastos e nos condrócitos e aumentando a proliferação disso. Então, também um baixo nível de leptina vai influenciar não somente na fome, mas também na insulina e também diretamente na não formação de osteoblastos, por exemplo. E falando um pouquinho também sobre o sistema cardiovascular, para finalizar minha parte, depois a Clara, falar um feedback final para vocês, é que ele também impacta no sistema cardiovascular. A Clara falou também que não é muito sabido como que é, mas a gente sabe que nas mulheres, por exemplo, o estrogênio, ele vai ativar a síntese de óxido nítrico, que é não sei dizer, uma substância que, dessa forma endotelial, tem também como fármaco, quando as pessoas estão precisando de alguma coisa para vasodilatar, também, problemas cardíacos, a gente administra fármacos de óxido nítrico, mas nesse caso endotelial, o próprio endotélio, o próprio vaso, ele produz óxido nítrico, e isso vai levar a uma vasodilatação. E aí isso também pode influenciar positivamente na não formação de aterosclerose, que é aquela placa dentro do vaso. Então, se a gente não tem esse estrógeno, ele não atua na síntese de óxido nítrico dentro do vaso, não tem vasodilatação, pode ser prejudicial à saúde cardiovascular. E, Clara? Beleza. E para finalizar, então, gente, vamos falar sobre o tratamento. O tratamento, ele é um pouco... Ele não existe um protocolo, não é muito bem elucidado, assim, o que fazer exatamente para tratar isso. Até mesmo porque quando você pega uma síndrome nem é uma doença, né? É um conjunto de sintomas. Então, você tem que tentar voltar à homeostase do seu corpo, que está totalmente desregulado. O primeiro ponto que vai precisar é da equipe multidisciplinar. O médico sozinho não faz nada, principalmente um distúrbio assim tão amplo. Então, principalmente em atleta de alto nível, a gente vai precisar do nutricionista para aumentar a ingestão de carboidrato junto com o aumento da ingestão de proteína. A gente vai precisar do psicólogo, né, para poder
fazer um acompanhamento desse estresse, dessas ânsias, para tratar, para que quando o atleta volte ao seu ciclo de treino, ele não repita o mesmo processo, e isso seja o RED cíclico, né, que é o REDS que acontece, sei lá, um atleta que tem uma vez esse tipo de distúrbio, porque ele trata e repete o mesmo ciclo. E além disso, os fisioterapeutas, porque vai ter muita lesão, a gente vai ter lesão muscular, fratura por estresse é muito comum nesse de distúrbio, porque você vai estar com osso fraco, baixo reforço muscular, então a fratura por estresse é muito comum. Inclusive também tem post da gente sobre isso, de fratura por estresse. E dentre outros, né, o educador físico, né, vai ter que diminuir um pouco o treino, então às vezes aquele atleta ali que está treinando 5 horas por dia, vai ter que começar a treinar 2 horas, vai ter que começar a pular dia, vai ter que dar um tempo maior para o corpo recuperar, poder estocar mais glicogênio, todas as consequências que vai ter essa distúrbio, né? Pode passar, Felipe. E aí, um outro ponto importante no tratamento, né? Não necessariamente tratamento, mas seria como a profilaxia, né? O rastreamento. O atleta que ele é de alto nível, que ele tem o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, é recomendado que ele faça exames anuais, né? Fazer ali a dosagem hormonal, fazer ali reposição de alguma vitamina que faltar e tudo mais. Mas lembrar que a gente está falando de atleta de alto nível, né? Não tem recomendação nenhuma de pessoas novas fazer exame todo ano, não é? Inclusive é não recomendado, né? O check-up. Mas só investigar os distúrbios menstruais. Então, assim, se você tem algum sintoma, então vamos investigar. Chegou lá o paciente, está com distúrbio menstrual sem um motivo específico, sem alguma causa, sem história pregressa desse tipo de distúrbio, sem fatores genéticos, investigar que pode ser falta de energia, falta de disponibilidade energética. Desconfiar de fadiga sem explicação aparente. Então, às vezes o indivíduo ele faz ali uma corridinha de 1 horinha há muitos anos e de repente ele começa a fazer 20 minutos e morrer, ficar totalmente fadigado. Então, isso também é um motivo de investigação. E observar as variações de performance, né, do atleta mais em específico. Então, se ele começa a fazer um tempo abaixo, isso no caso dos corredores, nadadores, ou começa, você está desanimado mesmo em treinar. Quando a gente fala performance, não é só o desempenho da pessoa naquele esporte, mas a motivação dela naquele esporte também. Então, se a pessoa está desanimada, para desconfiar, porque pode ser ali um distúrbio da tireoide, como eu já citei, uma astenia, né, um enfraquecimento muscular. Então, tem vários sinais de alerta que vão fazer com que o profissional de saúde desconfie dessa tríade, da tríade, né, do REDS, mas falando mais certinho, e aí precisa estar sempre atento para não deixar chegar no momento, assim, final, né, na amenorreia, na fratura, né, e outras coisas que podem ter que interromper o treinamento, interromper a atividade e causar muito mal. Então é isso, gente. Eu não sei se o Felipe quer acrescentar mais alguma coisa. É isso que a gente tinha para falar. Eu vou deixar os artigos para vocês que a gente usou, vou mandar lá no grupo. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês não entenderam muito bem, se a gente puder ajudar, é só falar. O Fih, seu microfone está desligado. Muito obrigado, viu? Mas é isso, não queria falar nada, não. Se quiser, quem quiser fazer uma pergunta, falar alguma coisa aí. Nada, ninguém. Então nós explica muito bem, Felipe. Pessoal, queria falar aí, queria parabenizar a Clara e o Felipe, né, pela excelente apresentação, né, como sempre, me deixando aí, né, cheio de orgulho, né, vocês são muito bons, vocês conseguiram abordar o tema com muita clareza, pelo menos eu consegui entender bastante coisa, né, e essa é mais uma oportunidade de a gente ampliar, né, a nossa visão em relação à assistência, porque a gente, enquanto futuros profissionais da saúde, a gente não vai só lidar com pessoas
apenas enfermas, né? Agora a nova realidade é pessoas que estão procurando chegar na perfeição, né, em questão de estética. E muitas das vezes daí pode passar batido se a gente não tivesse esse conhecimento que vocês trouxeram para a gente hoje. Então eu queria agradecer por partilhar esse conhecimento com a gente, né? Para mim foi muito bacana mesmo e é isso aí, só orgulho. Parabéns, gente. Valeu, Richard. É isso. Ô, gente, então eu vou mandar lá depois os trios que a gente separou, e a gente, se alguém precisar trocar o dia também, isso aí a gente conversa, e a gente discute certinho também os temas que vocês vão querer abordar, mas assim, não precisa ficar preocupado não, é isso que a gente fez aqui hoje, estudar ali uns 2 ou 3 artigos, assim, que seja referência do seu tema, assim, mais atuais possíveis, e mandar bala, que vai dar certo. Então é isso, gente, podemos finalizar, então, acho, né, Felipe? Acho que sim, por mim sim. Tá tranquilo, ninguém quer falar nada, alguém da nutrição quer botar a sua visão aí, psicologia, não sei, as áreas que a gente mais abordou aqui. Luciana, que gosta de falar, tem nada não? Luciana, que gosta de falar, foi ótimo. Ai, gente, confesso que, tipo assim, eu não cheguei nessa parte ainda para poder falar com propriedade, assim. Eu acho que eu tenho que estudar por fora também algumas coisas. E eu fico eternamente indignada como as pessoas chegam nesse ponto de gerar tantos problemas, sabe? Tipo, não sei se... Vocês falaram que a associação, né, desse tipo de esporte já está mudando algumas coisas, só que realmente eu fico eternamente indignada como chega nesse ponto, tipo assim, a ideia era ser saudável, só que é ser tão saudável ao extremo que a pessoa adoece, né? Mas você não tem propriedade para opinar tanta coisa, sabe? É isso, por enquanto. Fechou. Tá ótimo, a Stephanie quer falar. Bora lá, Stephanie. Não, só complementando que eu acho uma coisa bem interessante, que essas coisas acontecem mais no dia a dia do que a gente imagina, assim. Às vezes até pessoas buscando tratamentos alternativos assim, para emagrecer, alguma coisa do tipo, acaba desenvolvendo algum comportamento compulsivo com atividade física e começa a notar alterações no ciclo menstrual, alterações de força, de saúde como um todo, né? Então é um problema que não acontece só no meio de atletas, né? No meio assim geral, da sociedade geral. E acho muito interessante abordar esse tema. É só isso mesmo. Valeu, Stephanie. Nosso querido Vinícius tá aí. Nem sabia que estava aí. Fala aí com a gente. E aí, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá, deixa eu ouvir. Então vamos lá, cara. Preciso primeiro agradecer e parabenizar pela apresentação. A sua e a da Clara foram sensacionais. Eu acredito que conseguiu traduzir assim, o tema muito bem traduzido. É um tema relativamente novo, né? O REDS, principalmente, ele é uma síndrome aí que está sendo há pouco tempo estudada. Antes era só mais síndrome da mulher atleta. E, assim, eu como formando de nutrição, eu posso falar, assim, com muita propriedade que é muito fácil as pessoas ficarem abaixo do 30 calorias por massa livre de gordura, principalmente nessas dietas hipocalóricas aí que as pessoas buscam para emagrecer. E assim, é tão fácil que você, na hora que você vai fazer um cálculo de prescrição dietética e você vai fazer o cálculo inverso, né, por exemplo, vou restringir, vamos supor, 250 calorias, e aí depois você vê aquilo, tirando a quantidade de exercício que essa pessoa faz, ela já fica abaixo dos 30 para mulher, e normalmente a gente usa 25 para homem, que tem uma tolerabilidade um pouco maior na questão de caloria. E assim, cara, Luciano, assim, uma coisa eu posso te falar que isso você não vai ver na faculdade, então eu já recomendo você começar a buscar por fora. E de resto, acho que a galera aí, vocês dois, conseguiram, né, passar o conhecimento plenamente. Então, parabéns para vocês.
Pois é, Vinícius, eu fui atrás recentemente disso e eu vi, assim, só que eu ainda não tenho certeza se é confiável, um cara no Instagram que ele lançou um livro de nutrição e fisiculturismo. Me indicaram, mas, tipo assim, eu vou ver se eu tenho alguma confirmação de algum professor, realmente dá para confiar nesse livro, mas realmente eu sei que é por fora mesmo, quem tem interesse na área. Show, é isso aí. Para quem não conhece, o Vinícius, ele é cria da Lase. Aqui, pra gente, ele já é nutricionista, mas ele tá só esperando concluir mesmo que a UFV parou. Ele tem um Instagram também que ele fala bastante sobre coisas de nutrição, é muito show. Tô mandando aí no chat, a maioria de vocês deve conhecer já, mas dá uma conferida lá que é legal. Valeu, Filipão, obrigado. É isso? Tamo junto, Vini. É isso, Clarinha, fechou? Fechou então, gente? Então, para mim é isso. Ninguém vai falar nada, então fechou. Valeu, gente. Até a próxima reunião. E se sintam livres para fazer o que vocês quiserem, tá? A gente quis fazer um modelo de PowerPoint e tal, mas se quiser trazer uma discussão, pensem no que vocês quiserem fazer e o espaço é de vocês. Se quiser fazer coisa interativa também, tem aplicativos para a gente responder perguntas no meio da apresentação, como vocês quiserem fazer. Fica a critério de vocês. Guarde que o Vinícius vai fazer uma apresentação pra gente. É isso? Ah, é? Vamos combinar aí uma apresentação extra do Vinícius. Fechou. Fechou. Eu já tive o prazer de ver. Não, tamo junto. Então, gente. Se puder, vai ser um prazer enorme. Claro, vamos combinar isso. Vai ser legal. Já vi Vinícius dando aula e é show de bola. Dá para entender muita coisa. E é isso, gente. Valeu, então. Um abraço a todo mundo. Até a próxima.